Amigos de todo o Brasil, hoje é o nosso Diálogo Espírita, está de aniversário. 1 ano no ar. Motivo de grande júbilo para todos os que fazem este programa, apresentadores, colaboradores, todo o suporte da equipe da AD Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo, e esperamos também por parte de todos aqueles que nos acompanham. Esperamos estar ainda muito tempo com vocês, levando até seus lares as palavras de esclarecimento e iluminação proporcionados por esta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Com Deus, com Jesus e com os benfeitores espirituais. No programa de hoje, nosso tema livre trata do papel social, moral e espiritual da mulher, uma vez que exatamente no dia de hoje nós prestamos homenagens às mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. E nós aqui também vamos prestar uma homenagem especial alusiva à data. Depois, no nosso quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver questões relacionadas à escolha das profissões, escolhas vocacionais por parte dos jovens e ainda a parte relativa à busca da felicidade. E para terminar, nós teremos a nossa frase da semana. Fique conosco, começa aqui mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, então nós estamos iniciando nosso tema livre de hoje, Diálogo Espírita, 1 ano no ar, programa edição número 53. Eu estou aqui na presença, na companhia da Mariane Venâncio Esperandil e do João Donha, que vão nos acompanhar nesse debate a respeito desta data particularmente. Eu queria ver com vocês, então, qual é o nosso pontapé inicial aqui, sobre a inserção, como é que o Espiritismo vê o papel, essa função social, moral e espiritual da mulher, Dona? O pontapé inicial é que a gente vê com muita alegria, né, como a civilização caminha cada vez mais para estender essa igualdade de direito para todas as pessoas. E o Espiritismo sempre teve uma atuação muito grande nesse aspecto. Se nós formos ver a história, desde Kardec, e os textos da Revista Espírita, Kardec e aquele pessoal que trabalhava com ele ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, estava bem à frente do seu tempo. Eles propugnavam por uma inserção mesmo da mulher na sociedade, direitos políticos e até direitos financeiros, porque a mulher no tempo dele era bastante tutelada. Ela era tutelada pelo pai, passava a ser tutelada pelo marido, poderia ser tutelada por um irmão, e se ela se desquitasse, não existia o divórcio, mas existia a separação de corpos, o desquite, ela passava a ser tutelada pelo juiz. Ela tinha que pedir para ele autorização para fazer até investimentos, mudanças e coisas assim na sua vida. Então era uma situação realmente precária, a da mulher. E Kardec chegava a ser enfático em dizer assim, que nós não podemos nos considerar civilizados enquanto nós deixarmos metade da humanidade nessa condição subalterna. Então, foi um avanço para a sua época. Se bem que é claro que sempre, todas as ideologias, todos os pensadores, sempre acabam pagando um certo tributo à sua época. E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, não vamos colocar isso embaixo do tapete, né? Se formos lá na questão 822, que trata desse assunto, nós vamos ver que os Espíritos dizem para ele que precisa haver uma igualdade de direitos, mas não de deveres. Ou seja, ficou a coisa pela metade, porque essa questão de dever é muito valorativa. Não se trata aí dos deveres biológicos, claro que esses... Funções, né? Funções, que isso aí exatamente existe diferença, são deveres sociais. E hoje em dia a gente já sabe que aquele ditado que corria a França naquela época, o homem cuida de fora, a mulher cuida de dentro, isso está ultrapassado. Hoje as mulheres, a gente entende que elas têm condições e direito
né, de entrar em todas as áreas profissionais. Quando passamos para o nosso século, também nós vamos ver alguma coisa, nós vamos ver um debate na bibliografia espírita. Porque o espiritismo ele não é uma doutrina daquele que diz sim, sim, não, não, e a gente tem que seguir, pronto. Né? Ele é uma doutrina que leva muito em consideração a liberdade individual e a necessidade que nós temos de raciocinar a cada aquisição de uma convicção nova. Não é porque está escrito num determinado livro que nós já vamos aceitar e pronto. Isso é intocável. Isso é tratar livros como livros sagrados. Então nós vamos ver na bibliografia, por exemplo, o Chico Xavier. O Chico Xavier se mostrou à frente do seu tempo em muitas oportunidades. Mas às vezes existem certas psicografias que parece que estão até atrás daquelas do século XIX. Se nós formos lá na pergunta 57 ou 67, não me lembro agora, quem quiser vai dar uma olhada, no Consolador, por exemplo, ele quer colocar essa diferença entre funções do homem e da mulher. Se a gente for no capítulo 20 do Nosso Lar, então, ali a coisa fica bem, dá para dizer até de certa forma retrógrada. Porque ele diz assim, não, a mulher não tem que ir competir nos gabinetes e escritórios com o homem em funções eminentemente masculinas. Ela tem que procurar funções mais femininas, como a enfermagem, a educação, a indústria do fio e mais algumas coisas que ele relaciona ali. Bom, então é evidente que isso aí não está consentâneo com a nossa época. Poderíamos dar uma quebra, porque foi escrito lá em 1940. Então o que acontece? Qualquer pessoa que adentra o espiritismo, uma coisa que ela tem que aprender de início é desenvolver o senso crítico. Em relação à bibliografia, em relação ao que os outros falam, em relação ao que ouve dos espíritos. Encarnados e desencarnados. Exatamente. O Kardec enfatizou bem isso aí, de que os espíritos não são possuidores de toda sabedoria. Eles também falam de acordo com aquilo que eles sabem, com as suas próprias ideias pessoais e tudo. Então tem que dar digamos assim, um certo desconto, né? Passar pelo crivo da razão de todos nós que também pensamos. Então não é só porque provém de uma fonte mediúnica, de um espírito, por mais o nome conceituado que tenha, que nós tenhamos que adotar aqueles conceitos, aqueles ensinamentos cegamente. Daí que nós nos propomos a declarar que nós temos uma fé raciocinada. Exatamente. Né? E Kardec dá um roteiro. Ele, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutrina Espírita, ele dá uma metodologia clara ali para que a gente aplique no contato com os espíritos e na assimilação dessas nossas convicções. E o Livro dos Médiuns, então, completa o assunto. Agora, Marlene, a mulher ainda é o sexo frágil? Eu espero que sim. Espera que sim? Mas a mulher não está hoje já tão avançada socialmente, nesse papel social aí, de poder desenvolver todas as atividades profissionais, inclusive algumas que a gente entende mesmo que sejam um tanto quanto rudes demais para o porte, para a própria delicadeza da mulher, mas ela enfrenta de uma maneira assim corajosa, determinada, né? E vence, faz bem feito. Por isso que eu pergunto, mas é frágil, mas é capaz de fazer tudo isso? Imagina se não fosse, né? Sempre eu acho que a mulher, o seu sexo frágil foi sempre uma máscara, né? Mas é muito importante que a mulher ainda se considere o sexo frágil pela própria fragilidade mesmo dela, não em termos físicos ou de delegar atividades ou funções. Não, ela pode exercer qualquer função. Na visão psicológica e a visão espírita são muito parecidas. São muito parecidas. A partir da nossa geração, na década de 50, 60, 70, a mulher adquiriu a emancipação sexual, a liberação, ela adquiriu tudo. Só que junto com isso, ela se atirou demais, porque a mulher ela se atira demais em tudo que faz. E ela se atirou demais na função externa do lar. Sempre a mulher administrou, na nossa geração, pelo menos ela administrou entre o tempo externo e o tempo externo. Eu vou trabalhar meio período, para meio período eu ficar com meu filho. Meu filho vai meio período na escolinha. Já na geração de hoje, a criança passa o dia todo na escolinha. Então a mulher, ela tem sim ela nunca vai se igualar ao homem, o que é muito importante na visão psicológica.
Nunca a mulher vai poder se igualar ao homem, porque a autoridade, não o autoritarismo, mas a autoridade, a base, a sustentação, o exemplo, o modelo dentro de casa é o masculino. Tanto que tudo que nós trabalhamos em termos psicológicos com filhos, sempre nós trazemos em primeiro lugar o pai. Então a mulher, ela vai andar do lado do filho, a mulher vai encaminhar esse filho, a mulher vai manter, vai alimentar, vai educar, mas o exemplo, a base, o alicerce é o pai, é o masculino. E essa mulher, ela não pode, ela pode fazer tudo o que quiser na vida, mas sem delegar segundo plano a maternidade. Eu acho que, não sei, pode ser também uma questão de tradicionalismo, uma visão mais conservadora cultural que nós temos de que realmente é imprescindível, na minha opinião pessoal, né, a presença paterna e materna na educação dos filhos, na criação e educação dos filhos, né? Então, para ver justamente o equilíbrio, né? Até porque o lar normalmente, hoje, embora com um número de filhos bastante reduzido, muitos deles estão apenas com filho único, mas quando há mais de um filho, a probabilidade é acentuada que seja de ambos os sexos, ou seja, filhas mulheres e filhos homens. E precisa desse intercâmbio, né, de características da personalidade, digamos, mais firme, mais disciplinador, talvez, dos pais. Sim. E aquele lado mais carinhoso, mais maternal, mais suave por parte da mãe. Para uns e para outros. Tanto pai, tanto filho precisa do lado da mãe, desse conteúdo que a mãe passa, como a filha precisa do conteúdo do pai. Então é fundamental essa relação de equilíbrio aí, nós já discutimos em outro momento, separações, a estrutura familiar, vamos voltar a esses assuntos em outro momento, mas é importante que a gente veja realmente essa situação aqui, particular. Talvez, né, ouvindo o que o Donha falou e o que a Marlene falou, não sei, talvez não com todas essas palavras, talvez no momento as colocações que o Donha colocou lá no próprio Livro dos Espíritos, ou de Emmanuel, ou de André Luiz, talvez tenham sido um pouco explícitas e deem margem a uma certa interpretação diferente, de que estão desatualizadas, mas talvez seja esse aspecto que a Marlene colocou, de um certo perfil, né? Um certo perfil que não muda, por mais que a mulher ela se dedique, faça, desenvolva todas as atividades ditas masculinas, antigamente, de exclusividade masculina, ela não pode perder a sua característica, a sua feminilidade, principalmente a função maternal. Talvez nesse sentido aí, né, Dona? Então, nessas famílias, nesses novos modelos familiares que surgem na nossa época, sempre alguém vai assumir essas funções, então, porque nós temos hoje família em que, digamos, só tem a mãe, ou só tem o pai, ou tem dois pais, ou tem duas mães. Aí sempre alguém então vai assumir essas funções. Sempre vai ter um modelo masculino, tanto para o menino como para a menina. Vai ter um modelo masculino ou do pai, da mãe, do avô, né? Do avô. Ou de um tio, ou de um padrasto. Sempre tem um modelo masculino. E quando você perguntou da fragilidade da mulher, por mais que a mulher seja batalhadora e seja muito importante, a fragilidade sustenta ela. A fragilidade, ela é muito emotiva. Então, ela sempre se mostra frágil para receber o cuidado masculino, a proteção masculina, né? Então, essa fragilidade sustenta a mulher, mantém a mulher. Eu acho que independente do que ela faça, do que ela seja capaz de fazer no mundo dos encarnados aí, né? Ela nunca deixará, não deve deixar de ser mulher. Exatamente. Né? Que isso aí é inerente à natureza dela. Embora a gente saiba, né, que os espíritos não têm sexo. Os espíritos. Nós temos um revestimento enquanto encarnados aqui como homens e mulheres, né? O espírito desencarnado, em princípio, não tem sexo. Ele tem energias, né, polarizadas, e essas polarizações elas vão se equilibrando cada vez mais à medida que ele vai se espiritualizando. Então todo homem tem ninguém, a própria ciência diz que nenhum homem é 100% homem, né? Tem o seu lado feminino, e a mulher também é a mesma coisa, né? O ânimo e a ânima, né? O ânimo e a ânima. Então a mulher, ela é muito importante. Eu acho que o mais importante a todas as mulheres, uma mensagem que a gente pode deixar,
é que ela vá sim trabalhar, exercer o papel dela, ajudar na evolução social, mas que é muito importante os filhos, nossos netos, para o futuro da humanidade. Então, que seja sempre a disciplina de que a criança está sempre em primeiro lugar, o filho está sempre em primeiro lugar. Porque lá na frente nós vamos colher não só a consequência desses filhos como adultos, que no casamento, quando eles gerarem os nossos netos, como também futuramente na reencarnação, que nós vamos estar... Perfeito. Eu queria só, vocês rapidamente tecessem mais alguns comentários, especificamente sobre a mulher espírita. O que ela deve fazer, como é que ela deve se conduzir? A mulher espírita a gente já vê como se conduz, né? Ela é uma pessoa assim, muito dinâmica. A gente vê como ela consegue associar, consegue equilibrar. Dá tempo de cuidar do lar, do trabalho, da casa espírita, do trabalho voluntário. E do trabalho voluntário. A gente vê como ela consegue equacionar isso aí e levar. Talvez por causa dessa sustentação histórica aí do espiritismo de incentivar a emancipação feminina, incentivar a participação da mulher na sociedade. É isso? É exatamente isso. Eu acho que a mulher espírita, ela adquire mais sensibilidade e mais fragilidade na segurança. Porque a segurança faz com que a gente haja com mais carinho, com mais amor, com mais paciência. Então a mulher espírita, ela está evoluindo, graças a Deus. Muito bem. Então, como nós falamos no início, nós preparamos aí para vocês uma pequena homenagem pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Ao acabarmos de debater aí, tecemos algumas ideias a respeito disso aí, né? E vocês poderão acompanhar daqui mais alguns momentos, ok? Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, nós encerrando então o nosso tema livro de hoje, passamos a homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de chamar aqui a senhora Zélia Carneiro Baruffi, por gentileza, dona Zélia. Como é que vai a senhora? Bem, obrigada. Tudo bem? Senhor. Dona Zélia, para quem não conhece, é professora aposentada,
trabalhadora da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz de Curitiba, escritor espírita e ex-presidente da nossa associação, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Dona Zélia, em nome da ADE Paraná e deste programa, nós escolhemos a senhora para simbolizar todas as mulheres espíritas brasileiras, todas as mulheres brasileiras não espíritas e, por que não dizer, também todas as mulheres do mundo, pela passagem do seu dia, pelo Dia Internacional da Mulher. Nós desejamos de todo o coração que vocês, mulheres, de todas as idades, de todas as profissões e de todas as religiões, mães, avós, esposas, filhas, irmãs, possam ser cada vez mais respeitadas nas ruas, nas casas, no seu ambiente de trabalho, e que vocês possam vencer cada vez mais os preconceitos, a discriminação, possam trabalhar ombro a ombro com os homens e que principalmente possamos exterminar de uma vez por todas as agressões físicas às mulheres. Então, nosso muito obrigado pela luz da vida, por tantas alegrias, pelo amor e pela beleza que vocês põem no mundo. Com este abraço, eu quero que todas as mulheres que nos assistem também se sintam abraçadas. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, me sinto lisonjeada por essa homenagem. E agora eu pediria também a nossa companheira Marlene que fizesse a entrega de mais uma lembrança do nosso programa. Por favor, Marlene. Obrigada, Marlene. Parabéns a todas nós. Muito obrigada, parabéns para todas nós. Muito agradecida, viu? E quero também parabenizar o programa, né, porque está fazendo aniversário, está fazendo 1 ano. Ah, com certeza. Se segura para mim, por favor. Eu gostaria, então, de retribuir essa homenagem com uma oração à mulher, dedicar a todas as mulheres essa oração. Bem-aventurada a mulher que cuida do próprio perfil interior e exterior, porque a harmonia da pessoa faz mais bela a convivência humana. Bem-aventurada a mulher que, ao lado do homem, exercita a própria insubstituível responsabilidade na família, na sociedade, na história e no universo inteiro. Bem-aventurada a mulher chamada a transmitir e a guardar a vida de maneira humilde e grande. Bem-aventurada quando ao redor dela acolhe e faz crescer e proteger a vida, quando põe a inteligência e a cultura a serviço dela, onde venha a ser diminuída ou deturpada. Bem-aventurada a mulher quando se empenha em promover um mundo mais justo e mais humano, quando em seu caminho encontra o Cristo, escuta-o, acolhe-o, segue-o, como tantas mulheres do Evangelho, e se deixa iluminar. Põe ele na opção de vida, o Cristo. Bem-aventurada a mulher que, após dia, com pequenos gestos, com palavras e atenções que nascem do coração, traça sendas de esperança para a humanidade. Essa oração é de autor desconhecido, mas achei muito linda. Muito obrigada por tudo. Nós sentimos que estamos fazendo é muito pouco, é como uma gota no oceano, mas que seria do oceano se não fosse a gotinha. Parabéns a todas vocês, obrigada. Mulheres brasileiras, mulheres espíritas, todas as mulheres do mundo. Um abraço para todas. Muito obrigada. No Espiritismo Responde de hoje, nós recebemos uma pergunta muito interessante. Há algum tempo, um filme com Will Smith, Em Busca da Felicidade, causou emoção nas pessoas. Baseava-se num dos direitos humanos consagrados na Constituição Americana. Pois bem, sendo a procura da felicidade considerado um direito da pessoa humana, o que podemos encontrar de prático e de aplicação imediata na filosofia espírita que nos oriente nesta busca? Temos sim, no começo do livro 4, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, já começa com uma observação sobre a felicidade absoluta e relativa. Ninguém pode pretender uma felicidade completa, absoluta, num planeta das condições evolutivas do nosso. Mas a felicidade relativa
pode ser alcançada, sim, por todas as pessoas, porque eles relacionam ali 3 pontos básicos, fundamentais, para termos essa relativa felicidade. O primeiro, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. A posse do necessário, claro, a civilização aumenta as necessidades, mas nós sempre vamos aprender a diferença entre o necessário e o supérfluo. E se, por um lado, a ansiedade na busca do supérfluo possa causar infelicidade, por outro lado, se nós não soubermos fazer uma distribuição de renda adequada, que dê o necessário para todas as pessoas, nós também não vamos conseguir inserir essas pessoas na busca de uma felicidade relativa. A questão seguinte que nos trouxeram aqui tem a relação com as vocações. Estamos no começo do ano, época em que um grande número de jovens escolhem suas faculdades, momento, portanto, de decisão sobre o futuro, sobre as profissões a serem seguidas, talvez por toda a vida. No momento prático da vida como este, o que a filosofia espírita nos oferece de subsídios para a formulação de uma opinião segura e a tomada de uma decisão correta? De novo, nós vamos vendo nessas questões morais aí que os espíritos colocam, que o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe agrada e não na execução de trabalho que não lhe traga prazer algum. Os espíritos vão além e fazem a observação de que o fato das pessoas trabalharem naquilo para o qual não têm vocação, além de ser uma fonte de distúrbio individual, é também uma fonte de desequilíbrio da economia social. Porque se todos forem aproveitados nas suas vocações, a produção vai ser muito mais. Agora, como a decisão para a escolha disso tem que ser tomada agora, assim na juventude, a pessoa pode errar. Então, o que tem que se prever no futuro, e eles também orientam quanto a isso, é que a pessoa, apesar de ter pensado bastante na escolha da sua profissão agora, tenha notado posteriormente que errou, que ela tenha coragem de mudar, de recomeçar se preciso para procurar aquilo que gosta. E a sociedade tem a obrigação de gerar meios para facilitar essa migração entre as profissões. Obrigado pela atenção e estaremos disponíveis para responder outras questões que surgirem.